Boa noite, amados. Eu estou iniciando esse vídeo agora porque eu vou estar falando sobre esse livro, né? Esse livro foi editado por mim, baseado na escatologia, né? Do Novo Testamento. O fim dos tempos, os fins dos tempos, né? E seria o fim dos tempos e a igreja. Tá aqui. Eu vou comentar sobre esse livro, sobre a questão dos fins dos tempos, baseado na escritura, claro, que é o fundamento da nossa escatologia e teologia. E vou estar falando sobre esse livro, explanando, né, a leitura dele, os comentários, parte por parte, desde da parte da igreja, né, seu início, Israel, o que aconteceu no período da história da igreja, até chegarmos no final, no livro do Apocalipse. E há dois pontos a se discutir: o pré-milenismo, o pós-milenismo. Seria também a pré-tribulação e a pós-tribulação. Alguns que acham que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, outros acham que a igreja pegará um tempo da grande tribulação e será arrebatada então no meio dessa grande tribulação. Vou estar colocando esses pontos aqui, comentando. Esse é o início do vídeo, né? Que nós vamos estar falando sobre esse livro, Escatologia do Novo Testamento, o fim dos tempos. Aparecido Rodrigues da Rocha, ok? Eu gosto de tocar assim, os fins dos tempos e a igreja. Então esse é o primeiro comentário e sucessivamente eu vou estar gravando os comentários, né? O livro ele foi editado, eu estou aqui apenas com um rascunho dele e estarei falando os assuntos para que vocês possam estar aí anotando e observando. Eu vou dar uma introdução no livro. Estou aqui no meu quarto, né? Aqui tem um bercinho das crianças. Estou aqui na escrivania. Eu vou mostrando aqui para os irmãos e para os ouvintes. Vou dar uma lida, né? Uma lida, uma introdução. Essa introdução, ela diz o seguinte. Da seguinte forma, né? O tribulacionismo e o pré-milenismo. Essa divulgação, ela tem uma base baseada no comentário de J.N. Darby, e esse autor ele começou a escrever sobre o pré-milenismo e a origem ele era dos batistas regulares. Então tem os batistas do sul, os batistas do norte, né? E as posições diferem entre os batistas do sul e os batistas do norte. Esse rapaz era do Instituto Bíblico Palavra da Vida, e a sua edição baseada na Bíblia do Scofield. Foi também editado, ele editou um livro, A Agonia do Planeta, muito vendido, mas muito contestado. Realmente tem algumas coisas que eu não concordo nesse livro, A Agonia do Planeta, mas ele tem boas explicações, bastante base para que você possa pensar
sobre o arrebatamento, grande tribulação. Então também a parte conhecida como dispensacionalismo, né? Que é muito popular nos meios cristãos. Dispensacionalismo, aliancismo e os achismos, né? Mas o pessoal comenta sobre o aliancismo, o dispensacionalismo e assim se baseia então nessa série sobre a grande tribulação. O dispensacionalismo ele é dividido em 7 partes, segundo os estudiosos de escatologia dos batistas que vieram lá do sul. Inocência, consciência, governo humano, lei, profetas, graça, tribulação e milênio. A sua base é justamente voltada no livro de Daniel, Daniel 9, 24 e 27. E as 70 semanas de Daniel, que se referem desde a saída do cativeiro até Malaquias, mais os 400 anos de silêncio, sem profeta, e até o surgimento, né, do Senhor Jesus Cristo como Messias, o enviado de Deus, inaugurando o reino de Deus, anunciando a Israel a chegada do reino de Deus. Então, da saída do cativeiro com Esdras, Neemias, até Malaquias, mais 400 anos sem profecia e sem profeta, de Mateus até começando no início com o anúncio do nascimento de Jesus até a sua morte, completa então 69 semanas de anos e estaria faltando uma semana de anos para completar essas 70 semanas de anos que está baseado esse cativeiro de Israel. Mas Israel está cativo ainda? Então é uma coisa a se comentar, porque quando Esdras saiu lá e reconstruiu os muros, tudo, Esdras, Neemias, o templo foi levantado por Zorobabel, tudo, e foi inaugurado, veio Cristo, mas o templo foi destruído outra vez. E Israel ficou sem pátria. Os judeus foram dispersos novamente. Voltou a ter pátria em 1948. E até hoje Israel não tem todas as suas terras, há muitas guerras, nem o templo ele tem mais. Então a agonia de Israel continua. Então que fim de cativeiro podemos dizer com Esdras e Neemias? Temos uma etapa da volta do cativeiro. Mas depois houve a dispersação outra vez. Agora Israel está de volta num pedaço da sua terra, mas as coisas não estão resolvidas. E de lá para cá já se passaram quase 70 semanas de anos, até a morte, né? E a ressurreição de Cristo, quando ele foi tirado de entre os homens, foi ressurreto e assunto aos céus. E agora o trabalho que nós estamos vendo aqui é com a igreja. A igreja é que está anunciando o evangelho. Israel não creu, o mundo não aceita também, e aqueles que são nascidos de novo, conforme João 12, que é a igreja, João 12 é a igreja, é que estão anunciando Jesus Cristo e anunciando o reino de Deus. Mas até o momento Israel, a maioria dos israelitas não creem. Há cristãos judaizantes, em vista de toda a nação, são a minoria. E assim, é isso que nós vamos falar nesse livro. Eu estou aqui com um comentário de quase 10 minutos e vocês podem perceber aqui que é um rascunho, o livro está editado, eu não tenho o livro pronto aqui comigo, mas a gente pode perceber que
Nós estamos falando aí de 70 semanas, faltando uma semana. E sobre o dispensacionalismo. Vamos falar da época da graça, né? Do dia de Pentecoste, da cidade de Jerusalém. E também nós vamos falar sobre quando em Atos orou, moveu o lugar, e ali começou uma perseguição dos judeus sobre a igreja, querendo barrar a pregação do nome de Jesus. Os próprios judeus que não aceitaram foram os maiores inimigos da igreja. Depois tinha a perseguição de Roma também. Então nós podemos ver aqui que todo esse tempo, e através de tempos, Deus levantou homens, os apóstolos, né? Levantou profetas, levantou mestre, levantou evangelista e missionários pelas nações para divulgar o nome de Jesus e ele ser anunciado em toda a nação, em todo o mundo. E o nome de Jesus está bem divulgado, está bem anunciado. É claro que um período muito ruim da Igreja Romana, que fez a confusão, distorceu tudo, e o cristianismo ficou um comércio banalizado, tipo uma Babilônia, mas com a reforma nós tivemos novamente um evangelho, né, esclarecido, um evangelho da graça, como Lutero deixou bem claro, e o grande trabalho de Lutero com a reforma, ele, levantado por Deus, trouxe novamente a liberdade religiosa. Aí nós vamos estar comentando sobre isso. Então é uma parte do comentário e a gente vai dar continuidade de tempo em tempo. Essa é a primeira parte, né? Podemos dizer a introdução. Deus abençoe vocês neste vídeo. E se vocês quiserem participar, divulgar, não para minha glória, nem para minha honra, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, é um estudo muito bom. Um estudo que eu gosto de compartilhar. Então eu quero deixar com vocês aí esse estudo e dizer, uma boa noite, uma boa semana, um bom dia e um bom estudo. Nós estamos iniciando o primeiro vídeo sobre escatologia dos últimos tempos, né? Escatologia, o fim dos tempos, e a questão da igreja em relação aos fins dos tempos. Deus abençoe a todos. Eu vou terminar. Estamos com quase 3 minutos de vídeo e os próximos vídeos, terá vários vídeos. Eu espero que dê para me fazer tudo, porque é um livro, né? E terá muitos comentários. Vou ter que reduzir bastante, mas vamos conversando aí sobre a questão pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Comparar. Será que é melhor eu esperar no pós? É melhor esperar no pré? Será que o pré está mais correto ou o pós tem mais referência? Aí nós vamos ver que os dois falam alguma coisa. Mas tanto pré como pós falam alguma coisa. Mas será realmente que o pré não está mais qualificado? Veremos aí nesse estudo. Deus abençoe a todos, avisando para todos os irmãos e os nossos pessoas que nos assistem, que eu tenho uma posição pré-milenista e pré-tribulacionista. Eu tenho as razões bíblicas para ficar nessa posição. E é claro, não quero ser formador de opinião, mas a minha posição é pré-tribulacionista e pré-milenista. Deus abençoe e uma boa noite nesse primeiro vídeo.